Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Pecil, eu sou ortopedista aqui da OrtoCenter. Fico muito contente de estarmos juntos aqui em mais uma transmissão. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que desperta a curiosidade de todos vocês, que é a osteoartrose. E hoje eu montei uma apresentação muito especial para vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre o que é a osteoartrose, tratamento sobre a osteoartrose, tudo que gira em torno desse assunto e que eu posso estar tirando a dúvida de vocês na tarde de hoje. Bom, o material que a gente preparou, como eu falei, é um material muito especial. Eu separei um conceito sobre a osteoartrose, um conceito muito completo sobre a osteoartrose. Tem alguns termos técnicos, mas eu vou tentar traduzir para vocês. O conceito de osteoartrose é uma síndrome clínica que representa a via final comum das alterações bioquímicas, metabólicas e fisiológicas que ocorrem de forma simultânea na cartilagem hialina e no osso subcondral, ou seja, na cartilagem da articulação e no osso que fica debaixo da articulação, comprometendo a articulação como um todo, isto é, a cápsula articular, a membrana sinovial, os ligamentos e a musculatura periarticular. Ou seja, a artrose é uma doença que envolve por uma série de causas, como a gente falou, envolve a cartilagem, o osso que fica debaixo da cartilagem e todas as estruturas que envolvem a articulação. A cápsula, a membrana, os ligamentos e a musculatura. Muitas pessoas não sabem, mas a própria perda de massa muscular, ela está envolvida sim no processo de artrose. Outros nomes que a gente conhece, a osteoartrose, a artrose, osteoartrite, artrite degenerativa, artritismo ou processo degenerativo articular. Lembrando que artrite reumatoide não é osteoartrose, é uma confusão que a gente encontra bastante no consultório. Fisiopatologia, eu vou mais ou menos resumir para vocês, é um processo que ocorre lá na cartilagem articular, e no próximo instante você começa a ter uma perda dessa cartilagem, onde você encontra esse osso que está abaixo da cartilagem, que a gente chama de eburneação, que é a exposição desse osso subcondral, e consequentemente você começa a ter a formação de fibrose, cistos e neoformação óssea, que é o famoso bico de papagaio, ou tecnicamente falando, osteofitose. Essa aqui é uma imagem que eu separei para vocês, mostra a alteração em geral da osteoartrose. Você tem aqui, primeiro, a alteração da cartilagem e, consequentemente, o acometimento do osso subcondral, a formação de esclerose, que é uma linha branca que a gente consegue enxergar no raio-x, e a formação de cistos. Você vai ter também a formação de osteofitose, o famoso bico de papagaio, as alterações no líquido sinovial. Você começa a ter, muitas vezes, alguma articulação um pouco mais inchada e inflamada, que a gente chama de sinovite. E você também tem alterações envolvendo a cápsula, a fibrose da cápsula e outras estruturas associadas à articulação. Como a gente falou, membrana, cápsula, ligamentos e musculatura periarticular. Nós temos basicamente dois tipos de osteoartrose. O mais comum, o mais frequente, que é a artrose, vamos dizer assim, relacionada ao processo natural do envelhecimento. Eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. O envelhecimento, ele acontece a partir dos 35 anos. Então, a artrose, ela pode acontecer a partir dos 35 anos. Não é o mais comum, tá? Geralmente, a partir dos 60 anos, 65 anos, que você começa a apresentar maior índice dessa osteoartrose, no caso, osteoartrose primária, formado por aqueles indivíduos que já possuem um patrimônio, ou seja, uma predisposição, uma herança genética, que faz que a patologia se desenvolva independente de qualquer outro fator externo. Então, como eu falei para vocês, está envolvida uma questão genética e uma questão também no processo natural do envelhecimento. Aqui, como eu coloquei uma observação, a osteoartrose primária está associada à falha da resposta condrocitária, que é o balanço, é o feedback dessa, vamos dizer assim, desse desgaste natural que ocorre nas articulações, e está associado também à idade. Quanto mais velho, você tem uma maior chance
de apresentar osteoartrose primária, sexo e hereditariedade. Você também tem a osteoartrose secundária, que aí já tem uma associação com outros fatores e por isso ela é secundária. Secundária é um trauma, ou seja, uma fratura, uma luxação, uma doença degenerativa que leve um desgaste, por exemplo, uma lesão degenerativa de tendão, de músculo, que pode levar a um desequilíbrio e ao longo do tempo uma artrose. Exemplo, a famosa síndrome do manguito. Você tem estágios mais avançados da síndrome do manguito ao nível do ombro e que você pode levar a uma artrose secundária no ombro. Fratura, uma fratura de radiodistal. Você pode levar, dependendo da gravidade dessa fratura, você pode levar a uma osteoartrose secundária no punho. Você também tem casos relacionados à obesidade, que pode levar a uma osteoartrose secundária nos quadris, nos joelhos ou até mesmo na coluna, porque se trata de um esqueleto axial, ou seja, parte da carga do corpo passa por essas articulações e, consequentemente, se você está bem acima do peso, você pode levar esse desgaste natural. Né? E entre outras doenças inflamatórias, tumores, né? Podem levar a essa osteoartrose secundária. Aqui só uma questão, separei esse quadro para vocês para mostrar a osteoartrose e todos os fatores de suscetibilidade que podem estar associados a essa doença. Como a gente falou, hereditariedade, fatores hormonais, mulheres, fiquem de olho nisso, doenças que possam levar a um desequilíbrio hormonal, tá? Procure um médico. Obesidade, é necessário que haja uma reeducação alimentar, uma reeducação comportamental para que haja um peso ideal de acordo com a sua altura, a questão da massa óssea, hipermotilidade, doenças metabólicas, como a gente falou, e fatores mecânicos, macrotraumas, traumas repetitivos, ou seja, doenças que possam levar a traumatismos de repetição naquela articulação, sobrecargas esportivas. Alô, atletas, fiquem de olho nisso. Aparelhos de musculação, vocês têm que ficar de olho também, sempre fazer musculação, atividades físicas, junto com o educador físico, e alterações de biomecânica. Algumas pessoas que têm alterações naturais da sua anatomia e podem levar, depois de um tempo, a osteoartrose naquele local, naquele segmento. Essa parte da nossa apresentação ela é muito importante para vocês, a questão da epidemiologia. A osteoartrose é a afecção mais comum de todas as doenças reumáticas, atinge aproximadamente 1/5 da população mundial, ou seja, você vê o impacto social que tem essa doença. E uma das mais frequentes causas de incapacidade no trabalho após os 50 anos. Então, você que tem mais de 50 anos, ou chegou aos 50 anos, presta bem atenção nessa aula. Predominantemente no sexo feminino, mulheres, vocês são mais acometidas, infelizmente, pela osteoartrose. Por isso que a gente encontra muito mais mulheres no consultório do que homens. Não que os homens não gostem de ir ao médico, mas as mulheres, por várias questões associadas, até mesmo hormonal, você vê 10-1, aqui olha para cá, 10-1 é a relação de mulher para homem. Adultos entre 4ª e 5ª década de vida e mulheres no período, principalmente aí na fase do climatério, começou os fogachos, procura o médico para já começar a fazer toda uma orientação, tratamento relacionado à osteoartrose. A incidência dessa patologia aumenta com a idade, então preste atenção, 85% da população até os 64 anos, sendo que aos 85 ela é universal. Então você que tem 85 anos, você tem a osteoartrose com certeza. E você que está entrando aí nos 65 anos, você tem 85% mais ou menos de chance de ter osteoartrose. Tá certo? Eu diria para você, você tem osteoartrose, tá? Estudos radiológicos demonstram que sua frequência de em torno de 5% em indivíduos com menos de 30 anos, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, na verdade, se você for pensar que a vida é uma montanha-russa, o teu carrinho, quando você está com 35 anos,
o teu carrinho já está lá em cima, ó, apontando para baixo. Então o processo natural ele ocorre aos 35 anos, ok? Não esqueçam disso. Somente 20 a 30% dos portadores de alterações radiológicas apresentam sintomas da doença. Ou seja, você pode ter um raio-x com alterações radiológicas e não estar sentindo nada. Como você pode não estar sentindo, pode estar sentindo algum incômodo e ter alterações muito leves na tua radiografia. Tá certo? Então a gente costuma, por exemplo, você tem um paciente com osteoartrose no joelho direito. É comum você ter paciente com osteoartrose no joelho direito e ter só dor no joelho direito e não no esquerdo. Mas o tratamento, ele vai ser para os dois joelhos. Ok? Apresentação clínica. É uma doença de caráter crônico, ou seja, evolução lenta. Por isso que é uma doença que requer o que? Um acompanhamento. Um acompanhamento, no caso, para a vida toda. Tá certo? Então é importante que você procure um ortopedista. Nós aqui da OrtoCenter, eu, Dr. Ricardo Pessil, estou à disposição de vocês para cuidar de você e cuidar da sua osteoartrose. Na grande maioria dos indivíduos, desenvolve-se de maneira silenciosa. Afeta as articulações periféricas e axiais, ou seja, articulações de carga, coluna, por exemplo, quadril, joelho. Um outro local muito comum que a gente vai ver aqui, mãos. Eu também faço a especialidade de mão. É muito comum a gente tratar artrose nas mãos, artrose nodal, como a gente vai falar, risartrose, tá ok? Atualmente atinge uma ou mais articulações de forma autolimitada, embora apresente-se de forma generalizada em alguns casos. Alguns pacientes vão ter artrose em uma ou outra articulação e outros pacientes artrose em várias articulações. Não existe uma regra. Bom, quais são os sinais clínicos de osteoartrose? Dor é o principal sintoma, tumefação, que são os nódulos, inchaço, rigidez articular, presta bem atenção, rigidez articular. Se você acorda de manhã com as suas articulações duras, essa rigidez ela tem que permanecer por menos de 1 hora. Se ela permanecer por mais de 1 hora, fica também a dica, fica também o alerta de procurar um reumatologista. E a gente também tem reumatologista aqui na OrtoCenter, tá? Então procurar não só um ortopedista, mas também um reumatologista em caso de rigidez matinal, aquela rigidez que você acorda com mais de 1 hora, tá bom? Fico alerta. Deformidades, né? A osteoartrose ela leva a deformidades clínicas. Na mão, por exemplo, você pode encontrar dedos tortinhos, né? Essa é uma das principais queixas, por exemplo, na osteoartrose nodal. E limitação do arco de movimento. Não é só a dor, mas também o movimento fica limitado. A gente vai encontrar os principais achados no raio-x da diminuição do espaço articular, que é a principal, até mesmo em casos de artrose mais grave, obliteração, que a gente chama, ou seja, não tem mais espaço articular. E esclerose subcondral. Esclerose subcondral, como eu falei para vocês um pouquinho antes, é uma linha branca tênue que a gente tem na superfície da articulação. E isso mostra o quê? Que toda aquela cartilagem foi embora, já está exposto aquele osso que está debaixo da cartilagem, que a gente chama de subcondral. Cistos que formam no osso, osteofitose, que é o famoso bico de papagaio, e desvios angulares, que eu diria para vocês que estaria dentro aqui das deformidades. A osteoartrose nodal, eu não poderia deixar de falar, que é a osteoartrose que ocorre nas mãos, muitas vezes não só incomoda com a questão da dor, da limitação de movimento, mas também na questão estética. Alô, mulheres, isso eu encontro muito no consultório, mulheres com mais de 50 anos começam a apresentar osteoartrose na mão. E, claro, a gente não indica cirurgia, tratamento mais invasivo nesses casos, até porque a gente pensa em função. Agora, você está diante de um caso de osteoartrose nodal, em que você tem dor, limitação e deformidade, muitas vezes a gente indica cirurgia para conseguir melhorar não só a questão de função, e aí, consequentemente, a questão estética também. Bom, a osteoartrose nodal é um acometimento periférico da osteoartrose. Normalmente o acometimento das mãos é do tipo simétrico e bilateral, ou seja, se eu tenho a osteoartrose numa mão, eu vou ter na outra.
ok? Geralmente, o acometimento das interfalangianas, que são essas articulaçõezinhas, essas pequenas articulações da mão, pode ser por vezes indolor, sendo que alguns pacientes só valorizam essa doença quando as deformidades já estão instaladas. Então, muitas vezes o paciente com osteoartrose nodal, ele não procura o médico quando tem dor, mas ele procura o médico quando tem alguma deformidade, né? E aqui são algumas queixas que a gente encontra muito no consultório. Minha mão está horrível, meus dedos estão entortando, meus anéis não servem mais. Imagina, você mulher não consegue colocar a aliança de casamento no dedo porque o dedo está torto, né? Então é realmente algo que a gente tem que pensar a nível, muitas vezes, até em tratamento cirúrgico. Tá? Aqui são um exemplo aqui da osteoartrose nodal, não só a nível, vamos dizer assim, macroscópico, mas também a nível, vamos dizer assim, radiográfico. Você vê aqui as alterações, a formação dos nódulos, que são os famosos nódulos de Ebergen e Bolscher. A gente também tem a risartrose, que é a artrose na principal articulação do polegar. O polegar, gente, não é só isso aqui não. O polegar é tudo isso. E a principal articulação do polegar é a famosa trapézio metacarpiana. É onde você faz todo o movimento de circundação da mão. E é uma artrose que a gente encontra bastante aqui no consultório. E hoje você vê tantas coisas que a gente faz com a mão. Hoje você vê aí o uso dos tablets, dos smartphones, e a gente acaba encontrando um maior índice de risartrose, de queixas na trapézio metacarpiana, que é essa articulação, a principal articulação do polegar, como eu disse. Aqui mais uma imagem sobre a osteoartrose nodal, a osteoartrose que envolve as interfalangianas e também a trapézio metacarpiana, que a gente chama de risartrose. A gente também tem, dentro da osteoartrose primária, o que a gente chama de espondiloartrose. O que é espondiloartrose, Ricardo? Espondiloartrose nada mais é do que a artrose da coluna. E a espondiloartrose você pode ter em todos os segmentos dela, desde a cervical até a coluna lombar, ok? Coxartrose, que é a artrose do quadril. Você também tem a gonartrose, que é a artrose do joelho, tá? Todos esses são sítios, ou seja, localizações, segmentos comuns a esse tipo de osteoartrose, que é, como eu falei para vocês, a artrose relacionada ao processo natural do envelhecimento. Aqui você vê uma imagem de um paciente que tinha uma osteoartrose um pouco mais séria e o tratamento indicado foi a protetização, a artroplastia de joelho. Esse paciente provavelmente tinha mais de 60 anos, que é a idade padrão que a gente indica as próteses de joelho, e também fica também como um ponto de corte para os pacientes que têm artrose de quadril, que também está indicada as próteses de quadril. Bom, vamos falar de tratamento. A gente já sabe, vocês agora já sabem tudo sobre a osteoartrose. É claro que o nosso tempo não é muito longo, mas eu tentei de uma maneira muito resumida tentar explicar para vocês o que é a osteoartrose. Agora que a gente já conhece a osteoartrose, vamos tratá-la. O tratamento conservador é quando a gente tem várias opções de tratamento que não é o cirúrgico, então a gente chama de conservador. Quais são as opções de tratamento conservador? Primeira coisa que vocês têm que entender é a mudanças de hábitos. O que são essas mudanças? Ricardo, eu tenho artrose no quadril, eu tenho artrose no joelho, ou até eu tenho artrose na coluna. Querido, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar no peso ideal. Ou seja, se você está acima do peso, está na sua altura, a primeira coisa que você tem que fazer é perder peso. Procura um endocrinologista, procura alguém que possa te ajudar, um nutricionista. Eu geralmente indico um endócrino para que você possa fazer um acompanhamento médico de fato, para que você possa perder peso. Se você já estiver dentro de um grau de obesidade mais avançado, uma obesidade mórbida, hoje você já tem aí as indicações de fazer cirurgias bariátricas para que você possa ter essa redução de peso e ter, consequentemente, uma melhora na tua qualidade de vida. Então a perda de peso é fundamental. O controle hormonal, alô mulheres, tiver alguma alteração hormonal, procurar também um endocrinologista.
a correta orientação esportiva, você que é atleta, seja amador, profissional, ter sempre alguém que possa te acompanhar, te orientar nos exercícios adequados, uso de calçados adequados e correção postural. Desvio da coluna pode levar a longo prazo osteoartrose na coluna. Então procura também um ortopedista para que a gente possa estar encaminhando você a um tratamento fisioterápico, um tratamento de reeducação postural, que a gente chama. Hoje também você tem outras opções também que a gente tem indicado para melhorar essa questão postural. Medicamentos. Muito tempo atrás passava-se muito anti-inflamatório de uso crônico, e a gente sabe que o aumento de eventos cardiovasculares aumentou bastante, e hoje a gente tenta ser um pouco racional no uso do anti-inflamatório. Hoje a gente tem usado mais os condoprotetores no caso daquelas artroses leves. Eu vou explicar para vocês o seguinte: o condoprotetor, o próprio nome diz, é quem faz a proteção e regeneração da cartilagem. Agora, se você sai daquele quadro de artrose leve, já pega um quadro de artrose moderada grave, já fica complicado de você conseguir reconstituir aquela cartilagem, que na verdade já está indo embora, você já está diante do osso que está debaixo da cartilagem, como eu falei para vocês, o osso condral. E muitas vezes, o que eu tenho feito? Eu tenho indicado o uso de antiartrósico, que é a medicação que vai atuar lá no feedback da artrose. Tá? Então, quando você já tem casos de artrose moderada, eu já indico aí os antiartrósicos. Medicações fitoterápicas, medicações orais, medicações de uso externo, a própria homeopatia, a fisioterapia que ajuda bastante a gente aqui no OrtoCenter. Você que precisa de fisioterapia, nós temos aqui um serviço de qualidade que a gente pode estar indicando vocês, ou até mesmo, eu digo que a melhor fisioterapia é a que a gente conhece ou aquela que é perto de casa. Então a gente, se você não puder fazer aqui no OrtoCenter, que você faça um local próximo à tua casa ou ao teu trabalho. A acupuntura também é um método que tem ajudado a gente bastante, é um método que vem se consagrando, na verdade é um método consagrado. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a viscosupplementação, que é o tratamento com ácido hialurônico. A viscosupplementação nada mais é do que uma infiltração que a gente faz no local que tem artrose. Eu, Ricardo Pecil, tenho usado a viscosupplementação em todos os segmentos musculoesqueléticos, ou seja, qualquer articulação que tem artrose, você pode me procurar, que a gente tem usado bastante a viscosupplementação e temos tido resultados maravilhosos. Até em casos que tinha uma indicação cirúrgica, a gente tem visto resultados maravilhosos com ácido hialurônico, no sentido que o ácido hialurônico ele tem uma ação a curto prazo, uma ação anti-inflamatória, a médio prazo uma ação regeneradora e a longo prazo uma ação protetora. Então você que tem artrose, pode me procurar que eu posso conversar melhor com você sobre esse tratamento, que não tem muito tempo, é um tratamento novo, um tratamento moderno, chamado viscosupplementação. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico está indicado na osteoartrose, naqueles casos onde o quadro ele não responde ao tratamento conservador. A gente tem algumas indicações, a própria protetização, a artroplastia. Em alguns casos em que a artrose é muito grave, dependendo da articulação, não é o caso do joelho, do quadril, mas em casos, por exemplo, como coluna ou em casos na mão, por exemplo, você tem indicado a artrodese, que é um tratamento onde você tira a dor fusionando os dois ossinhos da articulação, os dois ossinhos que formam aquela articulação que está completamente desgastada. E você tem, nos casos de artrose mais branda, né, principalmente na mão, ressecção de cistos e o debridamento articular, muitos chamam de toalete, a limpeza da articulação. Ok? Condições associadas, eu separei aqui, como eu falei, muitos me conhecem, muitos que estão assistindo talvez não me conheçam ainda. Meu nome é Ricardo Pecil e eu também sou cirurgião de mão aqui da OrtoCenter. Eu também tenho a subespecialidade de cirurgia de mão. E eu coloquei esse quadro até por causa dos meus pacientes de mão, por causa da osteoartrose nodal. Existem algumas condições associadas à osteoartrose nodal. Entre elas, as tendinites, os dedos em gatilho, o Dequervan, que é
tendinite do primeiro compartimento extensor do punho, que é uma tendinite bastante comum aqui, que a gente encontra aqui no ambulatório, as tendinites do punho e a famosa síndrome do túnel do carpo. Você que tem síndrome do túnel do carpo, até que se prove o contrário, você também provavelmente deve ter artrose também na mão. Ok? Isso que eu tinha reservado para vocês. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa tarde. Eu acho que eu pude traçar um resumo para vocês do que é a osteoartrose, do tratamento. Claro que isso não substitui uma visita a nós aqui na clínica. Eu aguardo vocês aqui no ambulatório e todos os colegas também podem ajudar vocês. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço e tudo de bom.